Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que agora, neste momento, vai se iniciar mais uma ministração para nossa alimentação. Uma ministração muito nutritiva, né? Que vai nos deixar fortes, corajosos, né? E sem medo do mal. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Eu daqui, você daí. Você compartilha com outra pessoa, é outro ponto. E assim vai se formando a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo, ela precisa se congregar. E ela está congregada. Não comigo, nem com outras pessoas. A igreja, ela está congregada com Cristo. Ela está. Foi Ele que congregou a igreja. Não foi homens que congregou. Então, meus amados, se você é um cristão de fato, de verdade, você é uma igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ela é espiritual. Sendo espiritual, está congregado com alguém que é espiritual, que é Cristo. Não é com o homem. O povo precisa entender disso, né? A chamada igreja precisa entender isso. Que a nossa comunhão, a nossa congregação não é com homens, não é com um pedaço de pão, é com o quê? É com Cristo. Então vamos neste momento congregar, né? E eu pedi para você compartilhar nas suas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no YouTube. E vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente, né? Para que nós possamos adentrar nesse tema e tirar daqui aprendizado para nossas vidas. Porque a igreja de Cristo ela não pode ficar algemadas, levando para um lugar e para outro. Não. Nossa direção é Cristo, nem para a direita e nem para a esquerda. Então sejam todos bem-vindos. O tema, esse é uma grande confusão. Esse das maiores confusões que é feita no meio evangélico, no meio religioso. Eles criam essa confusão. Por mais estudioso que seja a pessoa, ela cria essa confusão. Por quê? Ela não é uma pessoa espiritual. Se ela fosse uma pessoa espiritual, simplesmente ela entendia. Porque a dificuldade aqui não é entender, é ser uma pessoa espiritual. Então sejam todos bem-vindos. O tema é esse. Arrebatamento. A igreja espera o quê? Já aconteceu. É esse o nosso tema. Eu vou repetir. Arrebatamento. A igreja espera o quê? Já aconteceu. Vamos entrar nessa ministração? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? E quero também lembrar, fazer mais um lembrete. Eu sempre gosto de fazer esses lembretes, né? Livro de Atos dos Apóstolos. Isso aqui não é Novo Testamento. Isso aqui faz parte da velha aliança. Porque o que se narra aqui é os feitos daqueles apóstolos que servia a velha aliança. Os apóstolos, a aliança de Moisés ainda. Nesses primeiros evangelhos aqui tem ceia, tem Páscoa, tem batismo nas águas, tem dízimo, tem jejum. Então isso aqui é a velha aliança. E o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Lucas também, quero lembrar, é bom lembrar, Lucas não era um apóstolo, Lucas ele era um médico, né, e um escritor.
Lucas era, presta atenção, outra diferença que faz, né? Lucas, ele era médico e escritor. Lucas não era médico e historiador. Escritor é uma coisa, historiador é outra coisa. Então Lucas não pode narrar aqui uma história que ele não viveu. Então o que Lucas está narrando aqui? Algo que ele ouviu dizer. Então, meus amados, e para você entender melhor, eu vou dar aqui um paralelo aqui, né? Uma terminologia. Se eu falar com você, eu chamo você à parte, cada um de vocês. Eu chamo cada um de vocês à parte, um por vez. Um por vez. E converso com você, não precisa mais. 1 minuto de conversa, eu com você. Eu queria ver se você era capaz de falar tudo que eu falei, palavras por palavras, para outra pessoa, da forma que eu falei. Você não consegue. Agora você imagina um homem que não andava junto com os discípulos, com os apóstolos, narrando uma história que ele não viveu, ele não estava junto. Por exemplo, quando Paulo estava preso com Silas e acho que é Timóteo, né? Lucas não estava lá preso. Então, quando Lucas está narrando aqui que Paulo estava preso com seus companheiros e as cadeias do cárcere se quebrou, ele está numa narrativa igual o nosso não. Esse homem aí que diz que é presidente, ele vive de narrativa e nada real. Você tem que tomar cuidado com narrativas. Narrativas é uma coisa que você não viveu. Eu não posso contar uma história, eu moro aqui na cidade de Francisco Morato, eu não posso contar uma história que aconteceu lá em São Paulo, direito, na íntegra, se eu não estava lá presente. Então, se eu contar aqui, eu estou numa narrativa que eu ouvi falar. Então, isso é importante, nós tomar cuidado com essas coisas, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 36 ao 39. Versículo 36. Versículo 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo, você vê, presta atenção, eu acabei de falar, quem escreve isso aqui é Lucas. Lucas não estava nesse evento aqui, ele ouviu falar. Porque esse evento aqui é aquele encontro de Jesus depois do 3º dia ressuscitado, né? Que vinha vindo como era aquele da carruagem, Filipe e um outro lá, né? Que vinha vindo na carruagem e o outro pediu para ser batizado. Então o que é que Lucas está fazendo aqui? Uma narrativa de um caso que ele ouviu falar. Ouvir falar é uma coisa, presenciar o caso é outra coisa. Então vamos lá. Versículo 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água. Você vê que não era uma piscina, não era um batistério, que nem se tem dentro dessas religiões por aí. Era o que? Uma poça d'água. Um riachinho pode ser, né? Uma lagoa, digamos assim. Não era um batistério. Vamos fazer um batistério. E outra, e esse eunuco, né? Era Filipe e eunuco. Eunuco, a palavra eunuco é que o camarada foi cortado o pingolim dele. Eunuco é um servidor da casa de um rei, né? Ele serve a cozinha, a mulher, mas para não correr o risco
daquele camarada mexer com a mulher do rei, o que é que faz? Corta o pingolinho dele. Por isso a palavra eunuco. A palavra eunuco quer dizer uma pessoa com pingolim cortado. Entendeu? Então vamos lá. Então vinha Filipe e esse eunuco, né? Certo lugar onde havia água, disse o eunuco, do pingolim cortado, disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Quem pede? Veja, meus amados, a diferença do batismo que você vê aqui, só você lendo aqui, você vê que era um costume, né, daquele povo lá. Não era um ritual como se faz dentro de hoje, dentro dessas igrejas, que tem que ser um batistério, aquele é santificado, é consagrado, sei o que mais lá. Você precisa fazer um curso para ser batizado. Qual foi o curso que esse eunuco fez aqui, meus amados? Eu estou falando isso para você ficar esperto, o engano, quando eu falo para as pessoas o tamanho do engano que viva aí dentro dessas chamadas igrejas, é grande. Então, esse eunuco não fez curso. Como é o curso que ele chama lá para se batizar? Eita, agora me falha a memória. Então, não em todas, eu não vou dizer que todas as igrejas têm que fazer esse curso, mas dentro dessas igrejas mais tradicional, como a Assembleia de Deus, Deus é Amor, essas igrejas precisam do curso, né, para se batizar. E esse eunuco aqui precisou? Não precisou. Então você vê que o engano ele vai aumentando e vai aumentando a ponto que as pessoas ficam cegas, surdas, né? Sem poder falar nada. Disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe responde, né? Filipe respondeu, é lícito. Você quer ser batizado? O eunuco responde, quero. Então desce aí da carroça, que ali tem água, ali tem uma poça d'água, vamos mergulhar, sei lá. Isso não faz diferença, a quantidade de água, meus amados, não faz diferença. Era a água, o batismo era com água. Isso não quer dizer que tem que ser por emersão ou por jogar água na cabeça. É batismo. Usou a água, pronto. Então, os batismos que se faz dentro dessas igrejas evangélicas, nada mais é uma cópia da igreja romana. Aí, quando você diz que eles são filhos da igreja romana, eles ficam bravos. Quer xingar, né? Começa a dizer, você não fez teologia, eu fiz, quer saber mais do que eu? Tem essas coisas aí, né? O Filipe disse, é lícito, se você crê em Jesus de Nazaré, ele acha, não era Jesus de Nazaré, esse Jesus foi de poucos anos para cá, do ano, acho 500 para cá. De 1500 para cá, porque antes não tinha a letra J. Então você vê logo que não era Jesus, era Iacho. Mas deixa o Jesus de lado, vamos que aqui. Filipe perguntou para o eunuco, você crê? Para ser batizado, você precisa crer. O eunuco respondeu, eu creio, de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. 38. Então mandou para o carro. Eu quero mostrar a você nesse primeiro tema aqui que nós estamos entrando aqui. O legalismo inventado, criado, uma criação de homem que existe aí dentro dessas igrejas.
e a mentira do tal do arrebatamento, porque o nosso tema aqui é arrebatamento, né? Nós vamos chegar lá. É filho de Deus? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Você vê, é catecúbio, é? Esse é o nome do curso, né? Catecúbio, é isso? Só Deus na causa desses crentes, viu? Desses pastores. Filipe batizou eunuco. 39, não, mulher até o 39. E quando saíram da água, presta atenção. Quando saíram da água, o Espírito Santo. A palavra, meus amados, eu vou ler aqui, eu escrevi aqui. Esse negócio de arrebatamento, teve uma mulher aí, era o pai e a filha, era enganador igual esse povo de hoje aí, né? Acho que ela chamava, acho que é uma filha de João Nelson Derby, né? João Nelson Derby. E a sua filha, Margaret McDonald. Essa Margaret McDonald, filha de João Nelson Derby, filha não, perdão, sobrinha. Não era filha, sobrinha. Então, a sobrinha desse João Nelson Derby aqui, chamada Margaret McDonald, ela sonhou. Foi um sonho. Ela sonhou com um monte de gente subindo. Sonho ela perturbada. Sonho é sonho. Você não pode crer em sonho. Você não pode levar a sério o sonho. Eu estou cansado de sonhar que eu tinha ganhado na Mega Sena. Quando eu acordo, eu estou pobre do mesmo jeito. Então, meus amados, sonho é sonho. Então, essa sobrinha de João Nelson Derby sonhou com a multidão de gente subindo. Foi da onde saiu o arrebatamento, né? De onde saiu o arrebatamento de dentro dessas igrejas. Então, essas igrejas, esses crentes e esses pastores que pregam o arrebatamento, eles pregam baseado no sonho dessa menina, dessa sobrinha de João Nelson, né? Porque arrebatamento é outra coisa, o arrebatamento da Bíblia é outra coisa. A palavra arrebatamento, arrebatado, né? A palavra arrebatado do grego quer dizer arpásio, ou tomado rapidamente. A força, eu vou repetir para você entender bem, né? A palavra arrebatado, do grego, que a Bíblia foi escrita no grego, ela quer dizer arpásio, ou tomado rapidamente, a força, tirado de um lugar para outro. Essa é a palavra. Isso quer dizer arrebatado lá no grego. Mas quando você sai do grego e acredita no sonho dessa menina, você fica esperando uma igreja ser arrebatada. E nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque a palavra arrebatado quer dizer isso. Que é do grego, que a Bíblia foi escrita em grego, quer dizer arpásio, né? Ou tomado rapidamente, a força, tirado de um lugar para outro. E nós vamos ler aqui, né? Tirado de um lugar para outro, e levado para outro. Mas na igreja, o arrebatamento do que a igreja espera é que a igreja seja arrebatada, que isso não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia.
Isso deles é apenas baseado neste sonho dessa menina. Não tem na Bíblia. Então, eles esperam que seja arrebatado, mas a palavra arrebatamento quer dizer tirado de um lugar para outro. Tomado de um lugar para outro. E o primeiro deles, o primeiro não, vou dizer o último, que nós vamos chegar no primeiro lá mais na frente. Aqui é o último cara, um dos últimos caras, né? Que foi arrebatado. Vê se ele foi para o céu, né? Então tá aqui, no 39. Quando saiu da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe. A palavra arrebatou, acabei de dizer, quer dizer, tirou do lugar, tirou Filipe dali. Que Filipe já estava ali com aquele homem para esse fim, né? Depois da missão cumprida, o Espírito Santo tirou Filipe daquele lugar e levou para outra cidade. Isso é arrebatamento. O arrebatamento da Bíblia é esse. Mas o arrebatamento das igrejas, dentro dessas igrejas, é subir para o céu. É ir para onde Deus habita. Mas o arrebatamento da Bíblia não é ir para onde Deus habita. É alguém tirado daqui, colocado em outro lugar. Por algum motivo, Deus quis tirar, né? E um dos últimos foi esse aqui. 3 casos na Bíblia, 3 casos tem essa passagem. O último foi Filipe. A Bíblia relata foi Filipe. Mas Filipe não foi para o céu onde Deus habita. Filipe foi tirado de uma cidade para outra. Vamos continuar. Arrebatou a Filipe, não ouvindo mais o eunuco. O eunuco não viu mais Filipe a partir daquele momento. Porque Filipe foi o quê? Arrebatado. Filipe não foi para Deus. Aonde Deus habita? Filipe foi para onde? Para outra cidade. E o eunuco não mais ouviu o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, o eunuco, né? Este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Eu vou ler o 40 aqui, para não ficar Filipe, para não ficar solto. 40. Mas Filipe veio Filipe foi arrebatado de um local para outro. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, outro lugar. Não foi no céu. Não foi no céu, não foi não, aqui não. O arrebatamento da igreja não é ir para Deus, aonde Deus habita. O arrebatamento da igreja é tomado de um lugar, levado para outro. Né? Isso é arrebatamento. Num paralelo, nós podemos ver duas coisas que levam a palavra arrebatamento. Ou arrebatamento, mas o arrebatamento aqui de Filipe não foi para o céu, né? Assim como os outros que nós vamos ver também não foi para o céu. Foi tirado de um lugar para outro. Assim como é a palavra transladado, é equivalente à palavra arrebatamento, a palavra como transladado. Por exemplo, ultimamente morreu, acho que a filha de Gilberto Gil, né? Ela morreu nos Estados Unidos, ela foi transladada para aqui, tirado de um lugar para outro. Isso se chama transladação, que é o mesmo de arrebatamento. Transladado é com o homem, com a força do homem. Arrebatamento com a força de Deus, pelo poder de Deus. Mas nenhum para o céu. Todos de um lugar para o outro. Não vamos ser ignorantes, né, meus amados? Está na hora de acordar. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Esclarecido?
um primeiro ponto esclarecido, né? O que é arrebatamento? Não é levado para o céu. Mas os pastores deixam a igreja perturbada e a igreja fica esperando isso acontecer, que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Abra sua Bíblia para ver outras passagens. Abra sua Bíblia em 2 de Reis. Segunda de Reis, capítulo 2. Versículo do 9 ao 16. Versículo 9. Esse é o segundo camarada, o segundo do último. Nós pegamos do último, Filipe. Passamos para o antepenúltimo. Quem foi? Elias. Elias também, segundo as pregações dos pastores dentro dessas religiões aí, ele está no céu vivinho, de carne e osso, comendo o que eu não sei, porque Elias gostava do churrasquinho, né? Umas picanha, os corvos iam levar picanha para ele, era comelão, homem. Como que ele está vivendo lá no céu, não sei, mas chegou a ver de Filipe, de Elias. Então tá aqui, ó. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, o seu braço direito, né, o Eliseu, disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Então Elias, com certeza, Deus já tinha avisado para ele, não sei se em sonho ou uma visão, mas Elias já estava sabendo que ele ia ser tirado dali, do lugar que ele estava. Por que ele ia ser tirado dali? Jezabel queria a cabeça dele. Assim como pediram a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja, Jezabel também queria a cabeça de Elias. Então, se o Espírito Santo não tira Elias de Samaria, que era o trecho onde ele vivia, né? Elias. Se o Espírito Santo não tira Elias lá de Samaria e leva para outro lugar, Jezabel, com certeza, tinha mandado ver a cabeça dele numa bandeja. Então tá aqui. Vamos ler a história. Vamos ler até o 16. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Olha que eu cheguei a orar desse jeito, pedindo a porção dobrada daquele pastor que pregava lá em cima num picadeiro que chamava-se altar. Você imagina se Deus me dá? Graças a Deus. É para você ver que quando você pede uma coisa que Deus não te dá, é para o teu bem. É para o teu bem. Você imagina se Deus me dá a porção dobrada daqueles cães enganadores, roubadores da igreja de Deus, da igreja de Cristo. Ou era ladrão dobrado. Eu roubava dobrado, então. Porque era o espírito que eles tinham, espírito de ladoagem. A porção dobrada do teu espírito. 10. Tornou-lhe Elias, né? Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Certamente Eliseu nem dormiu naquela noite. Ele já pôs um palito de fósforo no olho para nem cochilar. Certamente. Assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. 11. E indo eles andando,
falando: eis que um carro de fogo. Um carro de fogo. O que era um carro de fogo? Esses dias eu vi passando na rádio, não sei se alguém está assistindo aqui conhece, a semana passada, né? Não sei se foi quinta-feira passada. Eu passando na Radial Leste, tinha um carro de fogo lá. Mas qual era o carro de fogo lá? Um ônibus pegando fogo. Porque os crentes pegam esse carro de fogo aqui como que fosse real mesmo. Mas isso aqui é uma terminologia. O carro de fogo era um redemoinho. Um redemoinho que envolveu Elias e sumiu com Elias, tirou Elias dali. E não levou lá para onde Deus mora. Levou para onde? Para outro lugar. Porque 6 anos depois, Elias escreve para Acabe. E com certeza ele não escreveu do céu. No céu não tem carteiro para trazer carta para Acabe. Para trazer a carta para Acabe. Então, meus amados, são coisas que você vê, só você lê com atenção, que você não sai esperando bobagem, nem falando bobagem. Um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, né? Aquele redemoinho, né? Podia até ser como a língua de fogo lá do dia de Pentecoste, né? Pode ter sido igual àquela lá. Mas não era um carro, nem cavalo. Não, era um redemoinho que envolveu Elias e tirou ele. Separou um do outro. E Elias subiu ao céu. E os crentes acham que subir ao céu é ir para onde Deus está, Deus mora, a casa de lá, a morada de Deus. Não, o céu é esse ambiente onde nós vivemos. Nós vivemos numa região celestial. Porque se descer daqui, se descer abaixo disso aqui, não é uma região celestial, seria uma região terrestre, porque está debaixo da terra. Abaixo da terra, abaixo da palma dos meus pés, é uma região terrestre. Acima da palma dos meus pés, é uma região celestial. Amém, meus amados? Não existe. Elias não foi para o céu. Lá na frente você vai ver. Vamos ler mais, não acabou não. E vendo Elias clamou: meu pai, vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais viu, e tomado as suas vestes, né, as vestes de Elias, que deixou cair, a capa, né, a capa, todo profeta usava uma capa. Essas vestes não era calça, cueca, camisa, não. Era a capa de Elias. A sua veste rasgou-as em 2 partes. 13. Então levantou o manto que Elias, você está vendo que é o manto? Não é a veste. Essas vestes aqui é apenas a capa que os profetas usavam. Mas se não prestar atenção, vai dizer que Elias subiu pelado para o céu, porque lá no céu não deve entrar roupa, né? Você vê como o crente fica louco. Então, porque Elias foi para o céu, as vestes caiu. Foi isso? Não foi veste, caiu a capa. Ele, daquele momento, ele não ia ser mais profeta. Daquele momento em diante, ele não ia ser mais profeta. O profeta aqui está ficando quem? Eliseu. Elias, e lhe deixaram cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. 14. Tomou o manto que Elias lhe deixaram cair,
feriu as águas, né? Feriu as águas. Você vai só ouvindo a palavra, que são palavras de ter uma termologia que ele usa a palavra aqui, porque não tem como um pano ferir a água. Não tem como um pano não fere nada. A palavra aqui seria o que? Tocou na água. Feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e Eliseu passou. Versículo 15. Quando, pois, os discípulos do profeta, né? Os discípulos do profeta, que era de Elias, e agora está passando a ser discípulo de quem? De Eliseu. Então vamos aqui. Quando os discípulos dos profetas, que estavam de frente em Jericó, disseram, olha só, as pessoas que estavam lá viram, as pessoas que praticamente presenciaram o fato, como Eliseu mesmo presenciou o fato, né? Pessoas que estavam ali naqueles momentos, eles não acharam que Elias tinha ido para o céu morar com Deus. O que é que eles acham? O que é que eles viram aqui? Porque eles sabiam. Esse povo, os discípulos do profeta, eles não eram, não tinham mente perturbada para pensar uma coisa dessa. O que foi que eles falaram? Vamos ver. Se eles falaram, Elias foi para o céu, ele agora está com Deus. Vamos ver. Foi para Jericó e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, né? E se prostraram diante dele, de Eliseu, diante dele em terra. 16, e lhe disseram, eis que entre os teus servos, discípulos, há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura de quem? Do teu Senhor. Você vê, esses homens não estavam perturbados como a igreja vive hoje. Eles tinham plena consciência que Elias não tinha ido morar com Deus. Elias tinha sido tirado daquele local e levado para outro, mas eles não sabiam onde. Né? O teu Senhor, pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado para o céu, é isso? Não. Ou tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Ou Deus tinha levado, o Espírito Santo tinha levado para cima do monte, ou Deus tinha colocado num vale. Né? Porém, ele respondeu, Eliseu respondeu, não os envieis, não vou enviar vocês. Eliseu sabia que não adiantava. Eles não iam achar, porque Deus já tinha tirado para isso, para ninguém soubesse onde ele estava. Ou se não, uma fofoca dali, uma fofoca por lá, no meio desses 50, com certeza tinha algum traidor. Né? Se eles encontram Elias, fofoca ali, fofoca por lá, Jezabel ficava sabendo. 17, mas eles apertaram com ele, com Eliseu, né? Insistindo, vamos atrás de Elias, com ele, até que, constrangido, Elias, né? Eliseu constrangido, lhe disse, vai, vão, vocês querem encontrar Elias, querem achar Elias, vai. Eu não estou mandando, mas vocês querem, vocês vão. Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não acharam. Foram o que quiseram.
18. Então voltaram para ele, para Eliseu, pois permaneceram em Jericó. E lhe disse, não vos disse que não fosse? Eu não vos disse que não fosse? Eliseu tinha consciência que Elias não tinha ido para o céu, mas também eles não iam achar, Deus não ia permitir que ele achasse, porque ia correr o risco de Jezabel ficar sabendo. Vamos mais outra presença aqui, nós já descobrimos agora, Elias foi arrebatado? Foi, mas não para o céu, de um lugar para outro. Está claro para você? Porque para mim está muito bem claro isso aqui. Elias não está vivo no céu. Inclusive, os perturbados dizem que as testemunhas lá do monte, lá da transfiguração, era Elias e Enoque, porque eles não morreram. Mas Filipe também não foi arrebatado? Você vê a perturbação de quem não presta atenção no que está lendo, né? Lê um versículo só e não vai atrás de texto, contexto, não vai nada. Vamos para outra coisa que nós precisamos achar a confusão agora de quem? De Enoque, o terceiro, o primeiro a ser arrebatado. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Versículo 24. Né? Entrou Enoque, né? Andou. Só tomar água, acho que é falta de água. Andou Enoque com Deus. Você vê um homem desse, presta atenção, meus amados. Um homem desse, Enoque, né? Citado aqui. O livro dele, a igreja romana cortou da Bíblia original. Não deixou aqui, por quê? É um livro que traz muito ensinamento. Então a igreja romana não queria que se o povo lesse o livro de Enoque, se liberta. Então, e um homem desse, com a sabedoria desse, um homem que andava com Deus nos ensinos de Deus, né? E tem religiosos, a igreja, não vou falar com o teu medo, né? A igreja adventista diz que o livro de Enoque, a igreja romana tirou ele daqui porque o livro precisava ser queimado, não tem valor nenhum. Aí eles dão valor a quem? Se o livro de um homem desse merecia ser queimado, você imagina o livro de Raabe. Os livros da Raabe mereciam o quê? Uma mulher que não andou com Deus nem sequer sabe se ela existiu. Mas eles seguem os livros da Raabe e querem queimar os livros de quem? De Enoque. Ó. Vamos continuar a história aqui, senão nós não terminamos hoje. Estamos com 44 minutos já. Andou com Deus. Já não era, porque Deus o tomou para si. Deus tomou para si. Então, Enoque, ele foi um outro arrebatado, né? Mas com certeza, assim como pediram a cabeça de João Batista, assim como estava pedindo a cabeça de Elias, Enoque também ia ser pedido, ou estavam pedindo a cabeça dele. Porque Enoque já apontava os erros daqueles reis daquele tempo lá,
E eles não gostavam, com certeza, não estavam gostando do que Enoque andava pregando. Então, eles estavam em busca de Enoque para matá-lo, e Deus tirou ele daquele local e mandou para outro local. Isso é arrebatamento. Amém, meus amados? Agora ele diz que Elias não morreu, Enoque não morreu. Vamos ver se Elias morreu, Enoque não morreu? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 5. Eu vou começar do versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado. Você vê, lá no começo do vídeo eu falei que a palavra arrebatado tem o mesmo valor da palavra transladado, que é tirado de um local e posto em outro. A transladação, a diferença é que a transladação é feita por homens, né? Eu citei o caso da filha do Gilberto Gil. E o arrebatamento é feito por o Espírito Santo, né? Que hoje já não é mais necessário isso. Porque, por exemplo, os anjos não me ouçam. Se estão querendo a minha cabeça, aqui onde eu moro, então, para não acontecer, Deus teria que me arrebatar, levar para outra cidade, ou ele apenas tombava essa carne e chamava o Espírito para ele. Tombava a carne, tomba a carne e chama o Espírito e já era. Então, naquele tempo, podia haver isso aqui, mas hoje não seria mais necessário, né? Aí vamos ver versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado, não foi arrebatado para o céu. Não. Transladação quer dizer tirar de um lugar para outro, né? Para não ver a morte. Aqui. Para não ver a morte. Alguém estava querendo a cabeça de Enoque. E Deus o transladou, ou seja, arrebatou da cidade onde ele morava, do local onde ele morava, para outro local distante, aonde ninguém conhecia ele. E foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Capítulo 5, né? Mas vamos pular mais um pouco. Judas, que também Judas, aqui, ele usa o livro de Enoque, que a igreja romana põe aqui na Bíblia, e tira o livro de Enoque. E a mesma igreja que quer queimar, que diz que queimaria os livros de Enoque, apoia o livro de Judas. E depois não querem ser chamados filhos da igreja de Roma. Judas só é um capítulo mesmo, né? No versículo, vamos ler do versículo 10 ao 14. Versículo 10. Este, porém, quanto a tudo o que não entende, né? Esses crentes que a tudo que eles não entendem, dizendo que Elias está no céu vivo, Enoque está no céu vivo, estão falando coisa que eles não entendem. É igual o Judas tirou isso aqui do livro de Enoque.
se não me engano, do quarto livro de Enoque. Quando tudo que não entende, difama, e quanto a tudo que compreende, por instinto natural, instinto da carne, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. 11, ai deles. Judas está falando isso aqui, não está falando dele, ele copiou do livro de Enoque. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho, né? Prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganâncias, se precipitaram no erro de Balaão, o falso profeta, está assim por aí, e pereceram na revolta de Corá. Versículo 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo, olha a palavra, pastores, quem está se banqueteando aqui não é a torcida do Corinthians, nem do Palmeiras, quem está se banqueteando aqui é pastores que a si mesmo se apacenta, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, né? Duplamente mortas de sarrágadas, né? Eu acho que isso aqui eu não pesquisei ainda. É aquele negócio queima os frutos, né? Então, não sei se é relâmpago, queima os frutos, eles acabam caindo da figueira, da árvore. 13. Onde bravas do mar, que supumam das suas próprias sujeiras. Espuma, não? Supuma não é, perdão, é espuma, porque está dividido o nome aqui. Espumam as suas próprias sujeiras, estrelas errantes, a referência aqui que está trazendo do livro de Enoque, isso é uma sombra, né? Diz aqui, e tem algumas, não todas, mas tem algumas estrelas que mudam de lugar, né? E Judas está pegando essa passagem de estrelas errantes. E como, estrela, quando a Bíblia fala estrela, 90% das passagens que falam estrela da Bíblia está falando de pessoas, né? Estrelas não. Aqui no caso seria, se for trocar por moeda de 10 centavos aqui, seria gente errante, pessoas errantes, para as quais tem sido marcada a negridão das trevas para sempre. 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. O sétimo depois de Adão. Dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas mirades. Então aí está, meus amados. E para nós ver uma outra passagem aqui, abra para nós ver aqui, nós estamos terminando. Abra sua Bíblia no livro volta lá em Hebreus. Hebreus, no capítulo 11.
Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, trazendo o resto daquele entendimento do versículo 5, nós estávamos lendo o versículo 11. Nós lemos o capítulo 11, versículo 5. Agora vamos começar do capítulo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que visível veio a existir das coisas que não aparecem. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Presta atenção. Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladaram, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. 6. Ou 6 não, já é o 6. Ou 6, se você não leu o 6. Vamos ler o 6. Vamos ler até o 7. Aquele que aproxima de Deus, creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. 7. Pela fé Noé é devidamente instruído acerca, preciso acrescentar aqui, acho que eu não marquei, faltou marcar. Instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 8. Pela fé, porque essa caneta já anota, se não esqueço. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e fundador. 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12. Por isso também de uns, aliás, já amortecidos, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia do mar, da praia do mar. 13. Todos estes. Agora cheguei onde eu queria, né? Porque diz que Enoque não morreu, está vivinho lá no céu. Diz que Elias não morreu, está vivinho lá no céu. E olha aqui, todos estes, todos, falamos de Elias, de Enoque, de Sara, de Abraão, todos estes morreram. Quantas vezes você não viu vídeo aí por essas internet, essas redes sociais? Ah, você sabe qual foram os 2 homens que não morreram? Ah, Enoque e Elias. Olha aqui. Mentira.
Todos morreram. Todos morreram na fé. Todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, né? E saudando-as, porém, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém, meus amados? Então, se você nunca leu isso aqui, agora você leu. Enoque morreu, Elias morreu. Não tem ninguém vivo no céu. Só na cabeça de um crente perturbado, que diz que tem Elias está vivo lá no céu, mas Enoque. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, presta atenção, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor. Jesus não tinha voltado ainda, Iago não tinha voltado ainda, né? Até a vinda do Senhor. De modo algum perecemos, os que dormem, de modo algum precedemos, passamos na frente deles, porque a promessa da ressurreição seria quando? A segunda ressurreição, que a primeira foi na ressurreição de Jesus, de Yahshua, e a segunda ressurreição na volta. Então, na volta dele, os que tivessem vivo ainda, na volta, eles não iam preceder, ou seja, ser arrebatado antes do que os que tinham morrido. Por isso que os crentes pregam isso aqui, achando que o arrebatamento não veio, porque eles estão aqui nessa terra. Mas o arrebatamento não é dessa carne, é do Espírito. O Espírito, antes, até a volta de Jesus, o Espírito ia para a cova, junto com a carne. E a partir desse momento aqui, Paulo está dizendo, a partir do dia que Jesus voltar, aqueles que ainda dormem, que na terminologia de Paulo, só Paulo fez essa terminologia, aqueles que ainda dormem, estão mortos, o Espírito ressuscitará, primeiro do que nós. E quando eles forem ressuscitados, aí o nosso espírito, não a carne, o nosso espírito está livre. Arrebatados também. Porque se não vai para a cova, está o quê? Tomado da morte, tomado a força da morte, tomado rapidamente da morte. Num instante, o poder do senhorio de Cristo, de Jesus ainda, né, que estava no poder dele, ainda ia ser todos os mortos e os vivos ia ser tomados, num só instante. Os mortos e depois os vivos, que Paulo está dizendo, nós não vamos ser arrebatados antes dos mortos, os que dormem, mas depois nós seremos, nós não vamos mais para a cova. Esse é o entendimento de Paulo. Mas os crentes falam de arrebatamento, querem subir para o céu, querem morar com Deus toda hora. Enganos, não vai. Cadê? Alguns não precedemos os que dormem. Só Paulo usou essa terminologia de dormir, por isso que os crentes estão tudo perturbados por aí. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, levante o espírito, sai da cova, saiu, num piscar de olho. O espírito sai da cova, saiu. O espírito que está fora da cova, vocês não vão mais lá. Se vocês foram tomados da morte, porque este poder
estava com a morte. A morte tinha esse poder de levar o espírito para a cova. Mas com a volta de Jesus, a morte perdeu esse poder. Amém, meus amados? Aí está a ressurreição. Nós já estamos ressuscitados. Nós já estamos arrebatados, que a palavra vai dar do mesmo, né? Nós já estamos arrebatados. De quem? Da morte. A palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Um tocar de trombeta da voz de Deus, a morte perdeu esse poder de levar o espírito para a cova. É a de Deus, a trombeta de Deus acerca dos céus, né? Desceram dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Se não houve o arrebatamento, nós vamos trazer Paulo de volta. E ao homem só isso morreu uma vez só. Disse o próprio, né? Depois nós. Paulo está envolvido aqui. Os vivos. Agora, se você futuriza a palavra, aí se nós futurizarmos, vamos ter que futurizar Paulo, trazer Paulo de volta também. Se nós futurizar a palavra. Mas isso aqui estava acontecendo lá, naquele tempo. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos o quê? Arrebatados. De quem? Da morte. Da cova não podia ser, porque na cova ele não ia mais. Na cova não vai mais. Né? Que nem os outros foram. Eles não iam mais. Então seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor, né? Nos ares que disse que naquela época lá foram muito tempo, acho que uns 6 meses, um grande cometa voando sobre a Jerusalém e outros cometas pequenos que representavam os anjos, né? Como está escrito na profecia. Mas os pastores não pregam isso. Se ele sabe, não prega. E se sabe, não prega porque é engano. Amém? Vamos ver se nós terminamos aqui. Romanos. Então, se perdoa o tempo aí. Não estava tudo isso não, na minha lista não. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 18 ao 24. Romanos capítulo 8, do 18 ao 24. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente nosso, olha o presente de Paulo. Isso aí até uma criança entende isso. O tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. A ardente expectativa da criação. Presta atenção, mano. A palavra, o que é que a palavra está dizendo? Ardente, eu vou ler de novo. A ardente expectativa da criação. Abre lá no livro de Gênesis, lá no primeiro capítulo de Gênesis. Como é que está escrito lá? Deus criou os espíritos, em primeiro lugar, os filhos, né? Que nós chamamos de filhos. Deus criou seus filhos, que são os espíritos em primeiro lugar. Depois, o homem carnal, ele foi criado ou foi formado? Foi formado. Então, o que está dizendo aqui? Ó? A ardente expectativa da criação dos espíritos. Criado por Deus. Os espíritos foi criado por Deus. O homem humano, essa carne humana, foi formada do pó, não foi criada. Então, uma coisa é ser criado, os teóricos não entendem isso, né? Uma coisa é ser criado,
outra coisa é ser formado. Então, a criação está falando dos espíritos. Falar em formação está falando da carne humana. A criação aguarda o quê? A revelação dos filhos, da criação dos espíritos. É os espíritos que é os filhos, não é carne. Essa carne aqui é filha da minha mãe e do meu pai, de João Pérez da Silva e Josefa Maria da Silva. Não é de Deus. Da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20. Pois a criação, o espírito, a criação está sujeita à vaidade, porque está na carne, desceu para viver numa carne, está sujeita, não é que ela está sujeita. Jesus venceu essa carne. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vamos ler o 21. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida da cova, será redimida do cativeiro, né? Estava na cova, estava preso, do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos. Essa carne não é filha, ela foi formada dos filhos de Deus. Amém? A criação e a criação referida aqui não é a carne, porque a carne não foi criada, ela foi formada do pó da terra. Quem foi criado foi os espíritos. Tem duas passagens, Filipenses, deixa eu ler aqui ainda, tenha paciência. Podia encerrar agora, mas eu não gosto de deixar passar algo sem ler. Versículo Filipenses 3, 20 e 21. 20. Pois a nossa pátria, por isso que eu não gosto de deixar, porque as palavras, as leituras vão se emendando e esclarecendo, né? Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. Se nós nascemos nessa terra, a pátria dessa carne é o quê? A minha pátria nessa terra é Alagoas, mas o meu espírito, André, nos céus. Por isso está escrito que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. 21. O qual transformará, ele não tinha transformado ainda, transformará o nosso corpo de humilhação, porque era humilhação, o nosso espírito empacova com essa carne, de humilhação para ser igual o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo as coisas, né? Amém, meus amados? Quando nós finalizar, abra sua Bíblia no livro de 1 de Coríntios, para nós finalizar. Volta um pouquinho, 1 de Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo do 42 ao 44. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia o corpo corruptível, da corrupção, que é a carne, o corpo que está aqui dentro, o Espírito Santo, foi semeado nessa corrupção que é a nossa carne, é uma corrupção. Semeia, cadê? 42, né? Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, que essa carne não tem honra nenhuma, só os crentes que querem dar honra para ela, mas ela nunca vai ter honra nenhuma diante de Deus.
Semeia em desonra, ressuscita em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, que essa é a fraqueza de nós, né? Nossa carne. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. O poder está no Espírito. E 44, para encerrar. Semeia-se o corpo natural, essa carne que não só serve para nada. Se fosse a carne da Friboi, ainda dava um churrasco. Ou então da Swift, dava um churrasco, ó, da hora. Mas essa carne não serve para churrasco. É bom que o crente entenda que essa carne não vai para o céu, que ela não serve para churrasco, serve para nada. Semeia o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. O corpo e o espírito que está lá. Sepultaram Jesus de Nazaré e quem ressuscitou? O que estava dentro de Jesus de Nazaré. Aquele corpo lá foi que Deus faz qualquer coisa que Ele quer. Então, era necessário o corpo voltar ainda? Era. Então, Deus fez subir o corpo. Está até transformado já, né? Que não é impossível. Um corpo de Jesus, que, da maneira que Ele foi enterrado, né? E com 3 dias já aparecer, que, a ponto que alguns não conheceram Ele. Então, tem alguma coisa aí que devemos prestar atenção, né? Deus faz o que Ele quer. Ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, que é essa carne, há também corpo espiritual, que é o que está dentro de nós. Amém, meus amados? Espero que você tenha feito um bom proveito dessa lição de hoje, né? Porque não adianta nada você ficar aí 1h e 15 nós ficamos aqui e não ter aprendido nada, né? Então, feliz, abençoado e feliz é aqueles que ficou nesse vídeo todo, né? Entendeu o que é ser um corpo natural, um corpo espiritual. A sua ressurreição, o seu arrebatamento já aconteceu, porque o impedimento de você, do seu espírito ir para a cova, como ia antes de Jesus de Nazaré. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Deus e pela essa palavra abençoada, né? E até domingo, assim Deus queira. Eu não sei, eu quero deixar claro que domingo pode ser que não tenha. Vai depender do meu cansaço. Porque domingo vai ter aqui um comes e bebes e geralmente de noite eu estou quebrado. Então, se eu não tiver quebrado, nós voltamos domingo, se não só quarta-feira do dia 8. Amém? Fique em paz e até lá.